pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que é a Pequena Via de Santa Teresinha. E falar também um pouquinho de Santa Teresinha, se você não conhece, né? Quem é Santa Teresinha, a gente vai falar aqui um pouquinho dela também, para que você possa conhecer melhor Santa Teresinha e quem sabe aprofundar nessa amizade espiritual com ela. Então, gente, a primeira coisa que você tem que saber de Santa Teresinha, se você não sabe nada de Santa Teresinha, é que ela é uma doutora da igreja. O que é ser doutor da igreja? Bom, ser um doutor da igreja é um santo que foi proclamado como doutor pela igreja, que se destacou, né, pelo saber notório da teologia, né, que pôde contribuir com o ensinamento de uma forma muito forte em determinadas épocas da igreja. E esses santos são realmente ilustres, né? Sejam pela sua santidade de vida, seja pela ortodoxia da fé, né? Seja por esse notório saber teológico. E a igreja também apresenta 4 santas que são doutoras da igreja, que são mulheres, né? Porque muita gente fala assim, não, porque a igreja, não sei o que, feminismo. Gente, nós temos 4 doutoras mulheres, olha só. Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e também Santa Hildegarda, né? São as 4 doutoras que nós temos hoje na igreja. E quem foi Santa Teresinha, né, gente? Santa Teresinha foi uma santa que nasceu na França, né, no dia 2 de janeiro de 1873 e ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos, né? E ela foi proclamada como a maior santa dos tempos modernos, né, pelo Pio XI, que teve a sua canonização no dia 17 de maio de 1925. Olha só como o processo de canonização de Santa Teresinha foi rápido. E a sua família, inclusive, pode acompanhar o seu processo de canonização, que é muito bacana. Santa Teresinha é filha de São Luís Martin e Santa Zélia Martin, que é um casal também que foi canonizado pela igreja. E eles foram pais, né, de 9 filhos, sendo 4 que faleceram e 5 meninas, que foi Santa Teresinha, Maria, Paulina, Celina e Leônia. Dessas 5 meninas, 4 foram carmelitas e uma foi visitandina, né? Ou seja, foram 5 religiosas, sendo que a Paulina também ela entrou para o Carmelo e depois ela se tornou a madrinês do Carmelo. E Santa Teresinha ela também é a padroeira das missões, né? Na igreja ela é conhecida como a padroeira das missões, mas muita gente fala assim, mas como pode, né, uma carmelita que ficou no claustro, né, no Carmelo, ser padroeira das missões, ser missionária? Como que é mais ou menos essa dimensão? Então eu vou ler aqui um pedacinho de um trecho dos escritos dela que ela fala sobre essa dimensão da missionariedade. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser por minha união contigo a mãe das almas, isso deveria bastar-me, mas não é assim. Esses 3 privilégios, carmelita, esposa e mãe, são sem dúvida minha vocação. Entretanto, sinto em mim outras vocações. Sinto-me com a vocação de guerreiro, de padre, de apóstolo, de doutor, de mártir, tudo portanto. Sinto a necessidade, o desejo de realizar por ti, ó Jesus, todas as obras mais heróicas. Ó Jesus, meu amor, minha vida, como aliar este contraste? Como realizar os desejos de minha pobre almazinha? Ah, apesar de minha pequenez, quisera esclarecer as almas como os profetas, os doutores. Eu tenho a vocação de ser apóstolo. Eu quisera percorrer a terra, pregar teu nome e plantar no solo infiel tua cruz gloriosa. Mas, ó meu bem-amado, uma só missão não me bastaria. Eu quisera ao mesmo tempo anunciar o Evangelho nas 5 partes do mundo e até nas ilhas mais afastadas. Quisera ser missionária, não somente durante alguns anos, mas quisera tê-lo sido desde a criação do mundo e sê-lo até a consumação dos séculos. Ou seja, Santa Teresinha tem esse coração mesmo missionário, né, onde ela engloba todas as vocações. E é interessante porque mesmo ela sendo carmelita, né, estando ali no Carmelo, as suas orações é que impulsiona, né, não só as orações de Santa Teresinha, mas as orações que sustentam as missões, que faz realmente o anúncio de Jesus, porque a gente não anuncia nós mesmos, a gente sempre anuncia Jesus, a boa nova. Mas como a gente vai ter essa força, esse impulso da graça? Se a gente não tiver mesmo a força na oração, a gente anuncia nós mesmos, né? Então, toda essa dimensão da intercessão na igreja é que dá esse impulso, né? Então Santa Teresinha também como carmelita, ela mostra isso para nós, né? Que as suas orações, ela realmente força
esse impulso do evangelho para o anúncio. Fato interessante que depois da sua morte, né, as suas relíquias percorreram assim o mundo inteiro. E ela disse, né, que ela passará o seu céu fazendo o bem sobre a terra. Então, as missões, né, ela está sempre constantemente também nessa intercessão por nós. Bom, vou falar agora um pouquinho de alguns momentos marcantes, né, da história de Santa Teresinha. Claro que não tem como englobar todos, né, então eu sugiro mesmo que você possa ler a história de uma alma, ler as obras completas dela, né, se aprofundar, porque é realmente muito rico, é muita espiritualidade e que a gente sempre se renova quando a gente se encontra com os escritos de Santa Teresinha. Mas alguns pontos que realmente seria bom a gente, né, ressaltar para dar esse calor no nosso coração. O primeiro, né, que eu selecionei foi sobre a dimensão da Nossa Senhora do Sorriso, né, a cura que Santa Teresinha recebeu de Nossa Senhora. Santa Teresinha, ela teve, né, uma pequena depressão, né, como a gente pode colocar assim, mas foi uma enfermidade em que ela ficou de cama e tudo mais, porque ela sofreu 2 traumas muito fortes, que foi a morte da sua mãe e depois, quando ela tinha um amor muito grande pela sua irmã Paulina, que ela depositava esse amor até de maternidade também na Paulina, e ela foi para o Carmelo. Então essa ruptura também fez muito Santa Teresinha sofrer. E ela ficou um tempo, né, de cama e tudo, e ela recebeu, né, a cura dessa enfermidade através de uma intervenção de Nossa Senhora, que ela tinha uma imagem no seu quarto de Nossa Senhora das Vitórias, e que ela viu Nossa Senhora sorrir para ela, e através deste sorriso ela teve a cura. Eu tirei um trecho aqui dessa parte, né, que fala assim: no dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do meu leito, virei meu olhar para a imagem de Maria, e de repente a imagem pareceu-me bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento, e lágrimas escorreram de meus olhos, de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. O que eu gosto de destacar muito nessa passagem é essa realidade também dos santos, né? Como eles também tiveram as mesmas dificuldades que nós, a mesma caminhada que nós, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão dos santos como aquelas pessoas que, nossa, elas foram intocáveis, assim, não tiveram nenhum problema, elas já nasceram, assim, realmente perfeitas, né? É claro que tem santos que realmente receberam graças muito fortes mesmo de Deus, né? Como, por exemplo, Santa Teresinha, ela nunca teve nenhum pecado mortal na sua vida, né? Mas, realmente, Santa Teresinha, ela vem mostrar também, com esse episódio, que também é um coração de carne, também precisa desse auxílio da graça, né, de Deus, né? Como ali foi essa graça de Nossa Senhora. Então, também para você refletir, às vezes você está na sua situação, né, alguma realidade difícil, mas não quer dizer que as santidades são só para os privilegiados. Você também tem que ser santo, você também é chamado à santidade. Mesmo que você viva dificuldades, mas confia na graça de Deus, confia em Nossa Senhora também, que a graça vai ser realizada. Um outro episódio que eu destaquei foi da sua conversão, né, chamada Noite de Luz, a Noite de Natal, que foi depois que Santa Teresinha chegou em casa já toda animada para receber os seus presentes de Natal, porque ela era muito assim animada, né, para poder receber os presentes de Natal e tudo mais. E aí o seu pai falou assim, né: enfadou-se ao ver meus sapatos na lareira e disse as seguintes palavras que me transpassaram o coração: afinal, ainda bem que este é o último ano. Então ela escutou, né, o seu pai falando isso dela, né, e assim, Santa Teresinha, ela tinha uma ligação muito forte com o seu pai, né, até que o seu pai chamava ela de minha rainha, né, e tudo. Ela tinha realmente um carinho, uma ligação muito forte com o seu pai, né, e quando ela ouviu isso, ela sentiu o coração mesmo transpassando. E aí ela fala também: desde essa noite abençoada, eu não fui vencida em nenhum combate, pelo contrário, caminhei de vitória em vitória. Ela recebeu mesmo essa força, né? Essa coragem de realmente, né, ser criança, como a gente vai ver, né, mais pra frente, né, da sua espiritualidade, mas não ser infantil, né, de tirar esses defeitos que a gente traz, né, traz de mania, de coisas, né, e que ali naquele momento ela teve nessa experiência da noite da conversão, né, que ela coloca como a noite do Natal.
E um outro episódio, né, que eu destaquei também foi o pedido antecipado para entrar no Carmelo, porque ali com 15 anos, então, ela já quer entrar para o Carmelo, já através dessa maturidade também que ela recebeu nessa noite de conversão, já começar o seu caminho no Carmelo, mas antecipar, porque ela ainda tinha 15 anos, aí que vem esse episódio do coque, né? Precisava pedir para o Papa, né, para poder fazer uma liberação para ela entrar. Então ela vai até Roma, conversa com o Papa, aí depois ela recebe essa resposta, né, o bispo deixa a encargo da priora do Carmelo, né, de decidir se ela entraria ou não para o Carmelo, e foi muito interessante que ela recebeu essa resposta no dia dos Santos Inocentes, no dia 28/12 de 1887. E eu queria deixar aqui também uma realidade que eu descobri também na minha caminhada espiritual, né? A gente sempre está muito atento às datas espirituais, a gente está atento na comunicação de Deus que se dá através das datas. E é muito interessante, depois que eu comecei a viver essa dinâmica de fazer essa leitura de Deus, realmente é muito interessante, igual foi logo no dia dos Santos Inocentes, né? Então assim, será que foi aleatória essa data, né? Então, Deus ele também vai se comunicando conosco, né? Então tá muito atento à liturgia, aos dias santos e essas graças que o Senhor ele também manda para nós, envia a nós nesses dias. E depois então a Santa Teresinha ela entra no Carmelo no dia 9 de abril, né? No dia da Anunciação, que foi transferida a festa porque estava na Quaresma, então ela entra para o Carmelo. E aí, gente, com a entrada de Santa Teresinha no Carmelo, começa então todo um processo, né? Que é o movimento pela misericórdia. Começa-se uma nova moção. Então, Santa Teresinha, ela inicia uma nova realidade na igreja, né? Porque até antes de Santa Teresinha, não se falava muito de misericórdia. A gente hoje escuta muito, né? Porque tem o Papa Francisco, né? Que teve o ano da misericórdia. Também teve toda a popularização, né, de Santa Faustina, o Terço da Misericórdia, por São João Paulo II, a instituição da Festa da Misericórdia, né? Só que na época de Santa Teresinha não era assim. E aí com Santa Teresinha começa essa nova moção, né, essa realidade da misericórdia. Ela é a primeira que vai depois, né, abrir todas as outras frentes da misericórdia. Porque também Santa Teresinha ela vivia ali na dimensão da França, que era muito marcada ainda pela Revolução Francesa, e também na parte espiritual havia a influência do jansenismo, que é uma heresia que, né, surgiu também ali na França, em que falava, né, que Deus era um Deus muito severo, muito rígido. A questão da predestinação também que ele trazia, no sentido assim que existiam já aqueles que eram predestinados ao céu e aqueles para o inferno. Então, Santa Teresinha então é essa que inaugura uma nova visão, né? Ela redescobre o evangelho, né, na sua fonte sem que ninguém ensinasse para ela, sem um diretor espiritual, sem também uma realidade ali que ela pudesse, né, eclesial, para poder ter essa moção, assim, dessa inspiração. Foi realmente uma graça infusa, né? De pessoas que se ofereçam pelo amor misericordioso. E aí começa essa consciência das mãos vazias, né? Porque não são pelos nossos méritos que a gente vai receber a graça de Deus, que Deus vai nos amar, né? Como uma lista, olha, o Senhor me ama por justiça, porque eu fiz isso, 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 olha só, eu vivi esse mandamento, olha só, deixei minha vida por ti, não sei o que, e começa a mostrar a sua listinha, o seu currículo, né, de vida espiritual, né, como se fosse por justiça. Então Deus tem que me amar por justiça. Não é essa questão, né, não são pelos nossos méritos, né. Ela era consagrada a Virgem Maria, então todos os méritos, né, de Santa Teresinha ela deu a Nossa Senhora, mas dessa consciência de que você oferece a Deus as suas mãos vazias, a sua pobreza. E ela pensava assim, nossa, eu vou seduzir tanto Deus com a minha pobreza, com as minhas mãos vazias, que Ele vai me dar uma enxurrada de amor que vai se concretizar com um holocausto, né, que é no final da sua vida que ela tem ali também a oferta da sua enfermidade, da tuberculose, também da noite de fé, não para purificar ela mesma, mas por nós, que ela fez também essa escolha, né, de vítima ao amor misericordioso. E, gente, não quer dizer que você se oferecer, né, vai ser uma realidade de doença, pra gente ter medo, não, tá? Porque a gente deve ficar preocupado. É claro que existem situações e situações, por exemplo, todos os sacerdotes são vítimas, né, e eles estão vivendo aí, né, então não é uma questão assim só pela doença, só pela morte, mas foi um caminho que também Deus escolheu a Santa Teresinha, através da enfermidade, mas existem
N formas, né, em que nós podemos oferecer a Deus os nossos sacrifícios. E aí que está também essa visão que Santa Teresinha traz, que é a oferta das rosas, dos pequenos sacrifícios. Então, todos os nossos sacrifícios que nós vivemos no nosso dia, isso pode ser como uma oferta ao amor misericordioso de Deus. Né? Ela tem essa realidade, né? Que o sangue de Cristo cai no chão e não há quem recolha esse sangue. Então, através dos nossos sacrifícios ofertados a Deus, nós também estamos vivendo, né, junto com essa união na cruz, né? E tem vários episódios que ela mostra como ela vivia esses pequenos sacrifícios, por exemplo, né, quando ela sentava, né, e ela não apoiava as costas, né, na parte de trás da cadeira para ter aquele desconforto, que é algo que já tirava ela do conforto. Ou, por exemplo, quando estava muito quente e aí estava aquele suor pingando, então ela deixava aquele suor, não enxugava, não reclamava. Ou quando estava muito frio, não ficava assim, né, se esfregando assim, né, pra tirar o frio, ou chacoalhando, reclamando, ela simplesmente aceitava que estava frio e era assim mesmo, né. Ou aquela questão também, quando ela estava lavando roupa, e aí tinha uma irmã que lavava a roupa do lado dela, de qualquer jeito lá, e espirrava água para todo lado, né, e aquelas águas vinham no rosto de Teresinha, espirrava nela, e ela não reclamava, ela aceitava, também oferecia a Deus, né, esses pequenos sacrifícios. Ou, por exemplo, uma outra irmã, né, que tinha no Carmelo, que ela tinha muita resistência, sabe aquela pessoa antipática, que você tem que se esforçar para estar ali convivendo? Então, a Santa Teresinha também teve essa pessoa na vida dela. Mas ela se esforçava para dar sempre um melhor sorriso, para abraçar, para conversar. E essa pessoa fala, nossa, Santa Teresinha tem algo comigo, porque nossa, ela me trata tão bem, ela gosta tanto de mim, né? E na verdade, ela tinha muita resistência, mas ela se esforçava para ser a melhor pessoa para ela e oferecia também isso a Deus. Então, tem muitos episódios, né, que falam um pouco sobre essa questão. E Santa Teresinha, né, é bom a gente ter essa consciência, né, que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha, nesse nome que é o completo, que a gente só fala do Menino Jesus e esquece da Sagrada Face, né? Mas ela tem esse nome completo para nos mostrar mesmo esse fio, né, da bondade de Deus, esse caminho da misericórdia do Menino Jesus, da encarnação do Verbo, mas também da Sagrada Face, né, da realidade da sua paixão. E essas duas dimensões, né, que Teresinha traz em si, ela engloba, né, a bondade e a face misericordiosa de Deus. Então, para poder viver essa realidade das mãos vazias, né, e também da oferta das rosas, dos pequenos sacrifícios, Santa Teresinha então pensa assim, eu preciso sistematizar uma espiritualidade, né, eu preciso então encontrar um meio para viver essa dimensão, né, porque igual tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, né, que ele fala, né, que essa tensão, né, né, que é a magnanimidade, né, essa vontade de ser um grande santo, porque Deus me ama, Ele me escolheu, Ele me chama para o dom da vida, ou seja, Ele quer que eu seja uma grande santa, mas ao mesmo tempo eu sou um cafajeste, miserável, um pecador, um pequeno, tudo, né, não consigo. Aí tem a questão da humildade, né, é como Santa Teresinha fala, tenho olhos de águia, um coração de águia, mas eu sou um passarinho. Então, como viver essa tensão, né, da vida espiritual, que a gente é chamada a ser grande santo, mas a gente não é um grande santo. Eu separei aqui, né, o trecho que fala da inspiração da Pequena Via, né, que diz assim, sabias, madre, que sempre desejei ser santa, mas constatei, quando me comparei com os santos, haver entre eles e mim a mesma diferença que existe entre uma montanha cujos cimos se perdem nos céus e o obscuro grão de areia pisado pelos transeuntes. Em vez de desanimar, disse a mim mesma, Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis, portanto posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Não consigo crescer, devo suportar-me como sou, com todas as minhas imperfeições, mas quero encontrar um meio de ir para o céu por uma via muito direta, muito curta, uma pequena via totalmente nova. Estamos num século de invenções. Agora, não é mais preciso subir os degraus de uma escada. Nas casas dos ricos, um elevador a substitui com vantagens. Eu também gostaria de encontrar um elevador para elevar-me até Jesus, pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Procurei então na Sagrada Escritura a indicação do elevador, objeto do meu desejo,
e li essas palavras da eterna sabedoria. Quem for pequenino, venha cá. Ao que falta entendimento, vou falar. E então, adivinhando, ter encontrado o que procurava e querendo saber, ó Deus, o que fareis ao pequenino que respondesse ao vosso chamado. Continuei minhas pesquisas e eis o que achei. Como alguém que é consolado pela própria mãe, assim eu vos consolarei. Sereis amamentados, levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Ah, nunca palavras mais suaves, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. Vossos braços são o elevador que deve levar-me até o céu, ó Jesus. Para isso eu não preciso crescer, pelo contrário, preciso permanecer pequena, que o venha a ser sempre mais. É ser realmente como uma criança, né? Porque a criança, ela tá mais próxima do chão, então se ela cai, o tombo não dói tanto, né? Ela consegue já se levantar rapidamente. Agora quem é muito grande, se cai, leva um tombo, né? Como diz São José Maria Escrivá, né, também, que tem essa questão da filiação divina muito forte, fala, né? Quando um adulto cai, todo mundo só quer rir, só quer fazer chacota, né? Tipo assim, ah, fulano caiu. Mas quando uma criança, né, que cai, todo mundo já quer ali ajudar, já quer socorrer, né? Porque quer ter esse auxílio, sabe que a criança é mais frágil. Então ter também isso na vida espiritual, ser como uma criança, confiar totalmente em Deus, né, segurar a mão de Deus, saber que Ele é esse nosso elevador, né, não é que a gente vai ter que crescer para chegar ao céu, né, o Senhor mesmo vem até nós e nos eleva até Ele. Como viver praticamente a pequena via, né? Então tem 5 pontos aqui que nos mostram um pouco essa questão da pequena via. Primeiro, a simplicidade, né, que é a ausência total de duplicidade, né, porque as almas simples, elas veem que tudo vem de Deus. Ela enxerga Deus nos eventos que acontecem, nas pessoas, né, tudo é algo que fala de Deus. Mesmo aquilo que pode parecer ruim, pelo menos foi permitido por Ele para algum bem superior, né. É como diz lá no versículo da Bíblia, né, sempre colocar um versículo, uma frase de Santa Teresinha nesses pontos. Um versículo fala aquela questão da luz dos olhos, né? Se os seus olhos são de luz, todo o seu corpo será iluminado, mas se os seus olhos têm trevas, todo o seu corpo estará nas trevas. E Santa Teresinha que diz, né, que o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza, é a esperança cega que tenho na sua misericórdia. O segundo ponto é a humildade, né? Porque uma criança, ela sabe que tudo ela precisa se apoiar aí no seu pai, na sua mãe, nos seus pais, né? Então, sempre está apoiado neles, ou a menor ameaça que aconteça, ela já se apoia nos seus pais, né? Então, também ter essa ação de criança, né? Nesse sentido de combater também o amor próprio, já ter essa humildade, né? Essa consciência da própria fragilidade. E um versículo bíblico, né, que nos mostra essa questão é aquela realidade, né, que sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem Jesus, gente, a gente não dá nenhum passo, assim, sabe? Então, sem Ele, nada nós podemos fazer. E uma frase de Teresinha que ilumina também é que diz, né, que para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e amor no meio da provação, como no meio da alegria. Então, tem sempre esse coração de oração voltado a Deus, né? Que realmente sem Ele nada nós podemos fazer. O terceiro ponto é a fé, né? Porque se a Sagrada Escritura nos mostra e se a Igreja também nos revela, então já é ali a minha fé. Basta, né? Porque muitas vezes a gente pode ficar se perdendo também em métodos, né? Fica se perdendo em indágios. E ter essa confiança, essa fé que é depositada, isso é muito, né, das almas contemplativas mesmo, né, essa busca, né, de ter essa fé mesmo total. E um versículo que mostra um pouco essa dimensão é aquela, né, que escondeu as grandes coisas dos sábios e revelou aos pequeninos, né. Pois a gente tem essa confiança, dessa fé total, a gente recebe também essa fé de uma maneira muito mais profunda. E Deus também vai se revelando também aos pequeninos. E uma frase da Teresinha que fala, né, para amar-vos, ó Senhor, eu só tenho o dia de hoje. Então viver a fé no dia que eu tenho hoje, né, de não ficar com muitas especulações, com muitas coisas, né, assim, girando na nossa mente, mas é realmente a cada dia basta o seu cuidado, né, a cada dia ter essa fé e que Deus cuida de tudo. O quarto ponto é a confiança, né? Esse total abandono nas mãos de Jesus, de descansar no amor de Deus,
de descansar nas promessas que vêm do seu coração. Jamais perder essa confiança de que o Evangelho e a busca pela santidade são para todos nós, independente das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, ter esse total abandono nas mãos de Deus, essa confiança, como uma criança que confia inteiramente nos seus pais, ou confia naqueles, em que os pais deixou sob a sua responsabilidade naquele momento. O versículo, que nos mostra essa questão é aquela, pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, Essa confiança mesmo na paternidade de Deus, que tudo alcança, com o seu olhar a nossa vida. E um episódio também de Terezinha que nos mostra um pouco essa questão, é aquela dinâmica de ser a bolinha das mãos de Jesus, de ser o brinquedo das mãos de Jesus. Então, se ele quer brincar com a gente, se ele tá ali, animado, feliz e brincando com a gente com uma bolinha nas mãos dele, deixar ele brincar, aonde ele quiser levar, o que ele quiser fazer com essa bolinha, ele pode fazer o que ele quiser. Mas também se ele depois não quiser, jogar ali no canto, já não dá mais bola, porque a criança assim, brinca ali, mas depois ela já vai para outra atividade, deixa aquele brinquedo ali de lado. Então também se deixar Jesus colocar ali de lado, Então, viver essa dinâmica de estar nas mãos de Jesus, e ter esse abandono e essa confiança no amor dele. E por fim, gente, a caridade, que é o último ponto que eu selecionei, porque realmente é aquela máxima de Santa Teresinha, amar se tu donner, se donner soi-même, Amar é tudo dar e dar a si mesmo, e você se doar a sua vida, até mesmo o seu coração, tudo que você tem, os seus atos, as suas ações, tudo ser para a maior glória de Deus. Não buscar a própria perfeição, mas a maior glória de Deus. E a palavra de Deus realmente encerra essa verdade com Coríntios 13, que a caridade jamais passará, E ficam essas três coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. E para concluir, gente, eu separei aqui um trecho, também de Santa Teresinha, para a gente refletir sobre essa questão vocacional, aquilo que vem realmente da sua vontade, do seu coração, daquilo que Santa Teresinha quis transmitir para este tempo, para a igreja, que diz assim: como meus desejos me faziam sofrer um verdadeiro martírio, abri as epístolas de São Paulo a fim de procurar alguma resposta. Dei com os olhos nos capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. Li no primeiro que todos não podem ser apóstolos, profetas, doutores, que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão. A resposta era clara, mas não satisfazia os meus desejos, não me dava paz. Sem me desanimar, continuei a leitura e esta frase aliviou-me. Aspirai com ardor aos dons mais perfeitos, mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente. E o apóstolo explica como os dons mais perfeitos nada são sem o amor, e que a caridade é a via excelente que conduz seguramente a Deus. Encontrei, enfim, tranquilidade. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconhecia em nenhum dos membros descritos por São Paulo, ou antes queria identificar-me com todos. A caridade deu-me a chave de minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho, e os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Então, no transporte de minha delirante alegria, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei enfim minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja, e este lugar, ó meu Deus, fostes vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim serei tudo, assim se realizará o meu sonho. Então é isso, gente. Santa Teresinha realmente ela é fantástica e ela nos mostra realmente que o amor é a base de toda a realidade da nossa missão, da nossa evangelização, da nossa vida espiritual, humana, intelectual, tudo
deve ser movido pelo amor, deve ter este coração que pulsa, né, que bombeia esse sangue para as missões, para as realidades que o mundo precisa enfrentar. Nós precisamos de tudo o amor. Esse amor, né, que começa nas pequenas ações do meu dia, até se cair um alfinete no chão, né, a gente saber pegar esse alfinete, né, com amor, com dedicação, em tudo que a gente for fazer, né, a gente fazer com capricho, com zelo, com amor, porque é para o outro, porque é para Deus. Então é isso, gente, que eu quis trazer um pouquinho hoje para vocês. Se você achou bacana essa temática mais ligada à mística, à espiritualidade, clica aí no gostei, que nós podemos fazer novos vídeos também mais voltados para essa direção também, tá? Para eu saber que vocês gostaram. E também divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer a devoção a Santa Teresinha e também expandir esse nosso coração da igreja. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo, acompanhar aí os nossos estudos. Grande beijo para vocês, graça e paz.